Existe uma pergunta que pode mudar completamente a sua vida. Não é quanto dinheiro você tem, não é quantas oportunidades apareceram para você, não é quantas vezes você caiu. A pergunta é: o que ainda existe dentro de você depois de tudo o que tentou tirar a sua vontade de continuar? Porque é isso que define o destino de uma pessoa. Todos conhecem alguém que tinha talento, inteligência e oportunidades, mas desistiu no meio do caminho. E também conhecem alguém que parecia não ter nenhuma vantagem, mas continuou dando um passo de cada vez até vencer. A diferença quase nunca esteve nas circunstâncias. A diferença estava na vontade de continuar quando tudo dizia para parar. Talvez você esteja assistindo a este vídeo depois de um dia difícil. Talvez tenha recebido uma notícia que abalou o seu coração. Talvez esteja cansado de lutar e comece a pensar que algumas pessoas nasceram para vencer e outras apenas para sobreviver. Se esse pensamento já passou pela sua mente, eu quero que fique comigo até o final. Porque hoje eu não quero apenas motivar você. Eu quero desafiar a maneira como você enxerga a própria história. Pense por um instante em quantas pessoas mudaram o rumo da vida justamente quando todos acreditavam que elas não conseguiriam. J.K. Rowling ouviu inúmeras rejeições antes de encontrar uma editora para seu livro. Coronel Harland Sanders recebeu incontáveis recusas antes de transformar uma receita em um negócio conhecido no mundo inteiro. Dick Vujicic nasceu sem braços e sem pernas, e decidiu que sua limitação não seria a última palavra sobre a sua vida. Essas histórias não são importantes porque essas pessoas ficaram famosas. Elas são importantes porque mostram uma verdade. Muitas vezes, o momento em que tudo parece perdido é exatamente o momento em que nasce uma determinação que antes não existia. Talvez você não esteja tentando construir uma empresa. Talvez a sua maior batalha seja levantar da cama sem desanimar. Talvez a sua vitória seja conseguir colocar comida na mesa da família. Talvez seja vencer uma ansiedade que ninguém vê, recuperar um casamento, recomeçar depois de uma perda ou simplesmente acreditar que amanhã pode ser melhor do que hoje. E sabe por que nenhuma dessas lutas é pequena? Porque quem está dentro delas sente o peso de cada dia. A vontade de vencer não nasce quando a vida está fácil. Ela nasce quando você olha para tudo o que aconteceu, respira fundo e decide que a dor não vai escrever o último capítulo da sua história. E é exatamente sobre isso que nós vamos conversar hoje. Porque eu acredito que, antes de qualquer grande conquista acontecer do lado de fora, existe uma decisão silenciosa que precisa acontecer dentro de cada ser humano. A decisão de não entregar a própria esperança. Escreva nos comentários como uma declaração de fé. Eu não vou desistir. Existe uma cena que acontece todos os dias e quase ninguém percebe. Uma pessoa acorda cedo, levanta da cama sem vontade, prepara o café, pega um ônibus lotado, enfrenta horas de trabalho, volta para casa cansada e antes de dormir fica olhando para o teto pensando: será que um dia a minha vida vai mudar? No dia seguinte, tudo começa de novo. E depois de semanas, meses ou até anos vivendo assim, ela deixa de acreditar que é capaz de conquistar algo diferente. Não porque perdeu a inteligência, não porque perdeu o talento, mas porque perdeu algo muito mais importante, a vontade de tentar mais uma vez. É impressionante como a vida consegue desgastar uma pessoa aos poucos. Não é um único problema que derruba alguém. São as pequenas derrotas repetidas. É o currículo enviado e sem resposta. É o exame médico que traz preocupação. É a conta que vence antes do salário chegar. É o relacionamento que termina quando você fazia planos para o futuro. É o sonho que vai ficando para depois, até parecer distante demais. Aos poucos, a pessoa continua respirando, continua trabalhando, continua sorrindo quando encontra alguém na rua, mas por dentro já não acredita que algo extraordinário possa acontecer. Talvez você conheça alguém assim, ou talvez essa pessoa seja você. O mais perigoso não é perder uma oportunidade.
O mais perigoso é perder a coragem de procurar a próxima. Porque quando a esperança desaparece, qualquer obstáculo parece maior do que realmente é. E é exatamente nesse momento que muitas pessoas desistem, não porque chegaram ao limite das suas capacidades, mas porque chegaram ao limite das suas emoções. Mas existe uma característica que une praticamente todas as grandes histórias de superação. Essas pessoas também sentiram medo, também pensaram em desistir. Também choraram quando ninguém estava olhando. A diferença é que, em algum momento, elas tomaram uma decisão silenciosa. Eu posso estar cansado, mas não vou permitir que este seja o fim da minha história. A vontade de vencer não aparece como um raio caindo do céu. Ela é construída nas pequenas escolhas que quase ninguém vê. É quando você decide levantar mesmo sem vontade. É quando continua estudando depois de reprovar. É quando procura um novo emprego depois de ouvir vários nãos. É quando resolve cuidar da própria saúde depois de anos se esquecendo de si mesmo. É quando escolhe acreditar que um erro não define toda a sua vida. Existe uma frase que eu quero que você guarde no coração. A vida pode atrasar os seus planos, mas ela não pode impedir o seu crescimento se você continuar caminhando. Talvez o caminho seja mais longo do que você imaginava. Talvez ele seja mais difícil do que você gostaria, mas cada passo, dado com perseverança, fortalece algo dentro de você que nenhuma derrota consegue destruir. E talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo agora. Você pensa que está apenas sobrevivendo, mas, sem perceber, está desenvolvendo uma força que um dia vai sustentar as maiores conquistas da sua vida. Porque a verdadeira vontade de vencer não nasce quando tudo dá certo. Ela nasce quando você decide continuar, mesmo quando quase ninguém acredita que você conseguirá. Existe uma coisa que poucas pessoas percebem. A maioria acredita que a força aparece antes da batalha. Mas a verdade é exatamente o contrário. A força nasce por causa da batalha. Ninguém descobre do que é capaz vivendo apenas dias tranquilos. É nas dificuldades que o ser humano revela uma coragem que nem sabia que existia. Talvez você esteja esperando o dia em que vai acordar cheio de confiança para enfrentar os seus problemas. Mas esse dia pode nunca chegar. A confiança não aparece primeiro. Ela cresce cada vez que você decide dar mais um passo, mesmo sentindo medo. Pense em quantas vezes você já venceu sem perceber. Houve dias em que você achou que não conseguiria levantar da cama, mas levantou. Dias em que acreditou que não suportaria a dor, mas suportou. Dias em que pensou que perderia tudo, mas encontrou forças para continuar. Você pode não enxergar isso hoje, mas existe uma história de coragem sendo escrita dentro de você há muito tempo. A ciência mostra que o cérebro humano aprende muito mais com os desafios do que com os momentos de conforto. É durante as dificuldades que desenvolvemos novas habilidades, encontramos soluções inesperadas e nos adaptamos a situações que antes pareciam impossíveis. Isso não significa que sofrer seja bom. Significa que o sofrimento não precisa ser o fim da sua história. Ele pode se transformar em uma escola que fortalece você para aquilo que ainda está por vir. Olhe para a história de Thomas Edison. Antes de criar a lâmpada elétrica comercialmente viável, ele realizou milhares de tentativas que não deram o resultado esperado. Quando perguntaram sobre tantos fracassos, a ideia que ficou conhecida é que ele via cada tentativa como um aprendizado, não como um motivo para desistir. Essa forma de pensar mudou a história. Não porque ele nunca errou, mas porque não permitiu que os erros definissem quem ele era. Talvez você esteja medindo a sua vida apenas pelos resultados que ainda não chegaram. Mas existe uma pergunta mais importante. Quem você está se tornando durante essa caminhada? Porque algumas pessoas conquistam sucesso e continuam vazias. Outras ainda não chegaram onde sonham, mas já se tornaram mais pacientes, mais resilientes, mais maduras e mais fortes. E esse crescimento ninguém pode tirar delas. A vontade de vencer não é apenas o desejo de alcançar um objetivo.
É a decisão de não permitir que as dificuldades roubem a sua identidade. Você não é apenas a pessoa que perdeu uma oportunidade. Você não é apenas o desempregado, o endividado, o doente ou alguém que sofreu uma decepção. Essas são circunstâncias da sua vida, não a definição de quem você é. Talvez ninguém tenha dito isso para você ultimamente, mas eu quero dizer, ainda existe muito potencial dentro de você. Ainda existem sonhos que podem ser reconstruídos. Ainda existem capítulos que não foram escritos. A vida pode ter mudado os seus planos, mas ela não conseguiu apagar a capacidade que você tem de recomeçar. E sabe qual é a maior vitória? Não é chegar ao topo. É olhar para trás, lembrar de tudo o que tentou fazer você desistir e perceber que, apesar de todas as lutas, você continua de pé. Porque enquanto existir vontade de vencer dentro do seu coração, a sua história continua aberta. E histórias abertas sempre podem ganhar um novo e surpreendente capítulo. Chega um momento na vida em que você percebe que não precisa mais provar para ninguém que é forte. Você só precisa decidir que não vai desistir de si mesmo. E talvez essa seja uma das decisões mais difíceis que um ser humano pode tomar. Porque, depois de tantas decepções, a gente começa a acreditar mais nas nossas derrotas do que nas nossas possibilidades. É como se a mente criasse uma prisão invisível. A pessoa até tem capacidade para vencer, mas já não acredita nisso. Ela olha para alguém que conquistou seus sonhos e pensa, isso nunca vai acontecer comigo. Mas o que ela não vê é que por trás de toda grande conquista existiram dias de medo, de insegurança, de fracasso e de lágrimas. A diferença é que essas pessoas continuaram caminhando quando ninguém estava aplaudindo. Talvez você esteja esperando um grande sinal para mudar de vida. Mas as maiores transformações quase sempre começam de forma silenciosa. Elas começam quando alguém decide levantar 5 minutos mais cedo para estudar, quando resolve cuidar da saúde depois de anos de descuido, quando faz uma ligação que estava adiando, quando envia mais um currículo depois de dezenas de respostas negativas, quando pede perdão, quando perdoa, quando escolhe acreditar mais uma vez. São decisões pequenas que, com o tempo, constroem uma vida completamente diferente. Existe uma frase que marcou a vida de muitas pessoas. A vida que você deseja é construída pelas escolhas que você faz quando ninguém está olhando. É nesses momentos silenciosos que o seu futuro começa a mudar. Não é no aplauso, não é no reconhecimento. É quando você continua firme mesmo sem receber elogios, mesmo sem resultados imediatos e mesmo quando parece que ninguém percebe o seu esforço. Eu quero que você imagine uma semente. Quando ela é colocada na terra, quem olha de fora pensa que não está acontecendo absolutamente nada. Mas, debaixo da terra, a transformação já começou. As raízes estão crescendo. A vida está sendo preparada. O tempo de espera não significa que a semente morreu. Significa apenas que ela está se fortalecendo para sustentar aquilo que vai nascer. Muitas pessoas desistem porque olham apenas para a superfície. Elas não conseguem enxergar que algumas das mudanças mais importantes acontecem em silêncio. Talvez seja exatamente isso que esteja acontecendo com você agora. Você olha para a sua vida e pensa que tudo continua igual, mas talvez, sem perceber, você esteja se tornando a pessoa que será capaz de viver aquilo que antes parecia impossível. Nem toda vitória começa quando as circunstâncias mudam. Muitas começam quando a mentalidade muda. Quando você deixa de perguntar, por que isso aconteceu comigo? E passa a perguntar, o que eu posso aprender com isso? Como posso crescer a partir daqui? Essa mudança de perspectiva tem o poder de transformar não apenas os seus resultados, mas a maneira como você enfrenta cada desafio. Nunca permita que um momento difícil faça você esquecer quem realmente é. As circunstâncias mudam, as fases passam, os dias difíceis terminam, mas a vontade de vencer precisa permanecer viva dentro de você, porque enquanto essa vontade existir,
Sempre haverá um caminho para seguir em frente. Agora, eu quero fazer um pedido. Escreva aqui nos comentários apenas esta frase: eu não vou desistir, porque Deus me fortalece. Talvez você esteja escrevendo isso com lágrimas nos olhos. Talvez esteja escrevendo sem saber como será o amanhã. Mas, a partir deste momento, essa frase será o seu compromisso com você mesmo. E eu quero ler cada comentário e saber que, apesar de todas as lutas, ainda existe uma chama de esperança acesa dentro do seu coração. Se você chegou até aqui, eu quero dizer uma coisa que talvez ninguém tenha dito para você nos últimos tempos. Eu tenho orgulho de você. Pode parecer estranho ouvir isso de alguém que nunca encontrou você pessoalmente. Mas eu sei o quanto é difícil continuar vivendo quando a vontade é desistir. Eu sei o quanto pesa levantar todos os dias carregando preocupações que ninguém conhece. Existem batalhas que não deixam marcas no corpo, mas deixam marcas profundas na alma. E talvez você esteja travando exatamente esse tipo de batalha. Talvez ninguém saiba das noites em que você chorou em silêncio, dos dias em que você sorriu apenas para não preocupar quem ama, das vezes em que respondeu, está tudo bem, quando, na verdade, sentia que estava desmoronando por dentro. Mas existe uma verdade que eu quero deixar gravada no seu coração. Nenhuma dor dura para sempre. Nenhuma noite é eterna. Nenhum inverno permanece para sempre. A vida muda. As pessoas mudam. As circunstâncias mudam. E você também pode mudar. Não permita que um capítulo difícil faça você acreditar que o livro inteiro será triste. A história da sua vida ainda está sendo escrita. E talvez o capítulo mais bonito ainda nem tenha começado. Nunca tenha vergonha de recomeçar. Nunca tenha vergonha de tentar outra vez. Porque as pessoas mais fortes não são aquelas que nunca caíram. São aquelas que aprenderam a levantar mesmo quando ninguém acreditava mais nelas. E se hoje tudo o que você consegue fazer é dar apenas mais um passo, então dê esse passo. Às vezes, um único passo muda completamente o destino de uma vida. Agora eu quero orar por você. Pai amado, olha para cada pessoa que está diante desta tela neste momento. Tu conheces a história que ninguém conhece. Tu viste cada lágrima escondida, cada noite sem dormir, cada oração feita em silêncio, cada medo que ela nunca contou para ninguém. Hoje eu te peço, abraça esse coração. Leva embora todo sentimento de derrota, toda culpa, todo medo, toda vergonha, toda palavra negativa que um dia disseram sobre essa pessoa. Renova a esperança, renova a coragem, renova a vontade de viver. Que ela volte a acreditar nos próprios sonhos. Que tenha força para levantar mais uma vez. Que encontre paz no meio da tempestade. Que descubra que ainda existe um futuro esperando por ela. E quando chegar o dia da vitória, que ela nunca esqueça de onde saiu e possa levantar outras pessoas que hoje estão vivendo aquilo que ela já venceu. Amém. Antes de terminar, eu quero fazer um convite muito especial. Se esta mensagem tocou o seu coração e você sente que precisa fortalecer a sua fé, renovar a sua esperança e encontrar palavras que ajudem você nos dias difíceis, eu preparei um material com muito carinho chamado Refúgio da Alma. Não é apenas um e-book, é um lugar de encontro com Deus em meio às lutas da vida. São páginas escritas para quem precisa de paz, direção, força e esperança quando tudo parece pesado demais. E, ao adquirir o Refúgio da Alma, você não estará apenas investindo na sua caminhada espiritual. Você também estará ajudando esta missão a continuar alcançando milhares de pessoas através deste canal. O link está aqui na descrição. Talvez esse seja o próximo passo que Deus preparou para fortalecer o seu coração. E agora eu quero fazer um último pedido. Se esta mensagem encontrou você no momento certo, deixe o seu gostei. Não é apenas um clique. É uma forma de dizer ao YouTube que esta mensagem pode alcançar outras pessoas que também estão precisando de esperança. Compartilhe este vídeo com alguém que está quase desistindo.
Pode ser que um simples compartilhamento mude o dia ou até a vida de alguém. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal Só Escuta. Todas as semanas nós estaremos aqui levando palavras de esperança, fé e transformação para quem precisa continuar. E nunca se esqueça desta frase: a vontade de vencer é maior do que qualquer motivo para desistir, quando você decide que a sua história ainda não terminou. E Deus abençoe você, a sua casa e a sua família. Até o próximo vídeo.